Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de oração de sexta-feira. Uma sexta-feira muito especial. Hoje, várias pessoas ficaram comentando, hoje é sexta-feira 13. Aquelas pessoas que acreditam nessas crendices do mundo, nós que temos o Salvador Jesus Cristo, que conhecemos a palavra do nosso Deus, sabemos que hoje é um dia de bênção. Amém? É uma sexta-feira de bênção, é uma noite em que nós separamos um tempo para estarmos juntos, apesar da distância, apesar de você estar aí na sua casa, alguns irmãos estão aqui conosco hoje aqui no templo, mas é um dia de nós estarmos juntos, orando, falando com Deus, lendo a palavra, sendo edificado e louvando ao nosso Deus. É um dia uma noite de bênção. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 62. Um salmo longo, mas um salmo maravilhoso. Como eu tenho falado, nós estamos sempre lendo um salmo no início da reunião de oração. O próprio salmo por si só já nos traz a palavra do nosso Deus, já conforta, sempre traz um ânimo, sempre traz algo de Deus para as nossas vidas. A sua palavra que sempre nos edifica. Amém? Salmo 62, a partir do 1. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que tem como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com bocas com boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nela o seu coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém? Vamos ler o versículo novamente, o 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Amém? O salmo como um todo é um salmo que mostra que Deus é o nosso refúgio. É nele que nós devemos esperar. E aqui ele fala, descansa somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Hoje é dia 13 de novembro. Daqui 2 dias, todos nós fomos convocados a estarmos nas urnas, a estarmos votando. Nós, como cidadãos e também como cristãos, nós temos o dever de cumprir as ordens que nos são passadas. E como igreja, nós temos um papel essencial. Nós temos que
ter o voto consciente, realmente avaliar os candidatos, pedir orientação de Deus, mas o nosso papel quanto igreja é confiar em Deus. É esperar em Deus, é realmente de hoje até domingo. Eu sei que muitas pessoas já estão orando, mas nós temos que nos levantar como cristãos e estarmos orando, clamando para que Deus dê esclarecimento às pessoas, para que Deus realmente possa ser Senhor e que as pessoas realmente estejam atentos à voz do nosso Deus e que a vontade dele se cumpra. Nós temos que orar por isso, nós temos que orar para que haja paz, porque a cidade já está em polvorosa e nós como cristãos somos aqueles que estamos orando e que nós realmente esperamos em Deus que tudo transcorra na maior tranquilidade e que aquele que for melhor, aqueles que forem os melhores a serem escolhidos, que isso aconteça. Mas o nosso papel quanto cristão é a nossa responsabilidade como cidadãos e principalmente como cidadãos dos céus, de estarmos orando, estarmos clamando, estarmos pedindo pela misericórdia do nosso Deus, para que o melhor aconteça não só na nossa cidade, mas também nas outras cidades. Muitas coisas foram escancaradas aos nossos olhos diante dessa pandemia. Tantas pessoas, tantos governos roubaram tanto dinheiro e vendo em meio a tanta situação, essa situação tão triste. Então nós temos que ser conscientes e nós temos que ser aqueles que oram e que clamam a Deus, porque nós vemos na Bíblia tantos exemplos de que o povo clamou e Deus ouviu. Quando eles estavam presos lá no deserto, quando eles eram escravos no deserto, o que Deus fala? Que eu ouvi a oração de vocês. Então que realmente nós possamos entrar em um grande clamor. Vamos começar a nossa reunião de oração agradecendo ao nosso Deus. E aí depois eu vou dar alguns minutinhos para que você esteja orando pela nossa cidade, pelas eleições, para que haja paz e para que a vontade de Deus seja soberana. E nós sabemos que a nossa confiança não está em homens. Nós não idolatramos e não seguimos as pessoas porque nós sabemos aonde está a nossa esperança. No versículo 5 fala: descanse somente em Deus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio. Que nós possamos ter esse momento de oração. Eu vou orar agradecendo a Deus por esta noite e depois nós faremos uma oração individual aí. Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais um dia de vida, ó Pai. Te agradecemos porque mais um dia as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque temos a consciência, ó Deus, do teu cuidado. Vemos, Senhor Jesus, o teu agir nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por cada irmão que está conosco nesta noite, ó Pai, nesta reunião de oração, ó Deus. Nós entramos, ó Pai, diante da tua presença, porque sabemos que não há lugar melhor onde nós podemos estar, ó Deus. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, ó Pai. Nós, Senhor Jesus, declaramos que nós te amamos, ó Pai. Declaramos que precisamos do Senhor, ó Pai. Que queremos, ó Deus, estar andando conforme a tua vontade. Queremos estar andando junto com o Senhor, ó Pai, para que assim, ó Pai, a nossa alma possa dizer: estamos descansados no Senhor, porque estamos andando com Deus, ó Pai. Que realmente, ó Deus, possamos estar te buscando em espírito e em verdade, que as nossas orações, que os nossos joelhos, ó Pai, sempre encontrem a tua face, ó Deus, porque nós entramos na tua presença, ó Deus, desnudados, ó Pai, de nós mesmos, mostrando, ó Deus, quem verdadeiramente
verdadeiramente somos e o quanto necessitamos de Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama. Muito obrigada por cada irmão que está conosco, ó Pai. Que a Tua bênção, Senhor Jesus, esteja sobre os lares, ó Pai. Em cada lar, ó Deus, que nesta noite a reunião de oração está entrando, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando das Tuas bênçãos, ó Pai, da Tua presença, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja falando aos corações, ó Pai, e que nós possamos nos sentir animados no Senhor, fortalecidos no Senhor, ó Pai, e que a cada dia possamos querer estar mais próximos a Ti, ó Pai. Muito obrigado por esta noite, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, que seja uma noite de adoração, ó Pai, uma noite, ó Pai, em que nós realmente possamos nos encontrar com o Senhor, ó Deus, ouvir a Tua voz, ó Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, ó Pai, e que o Senhor esteja falando, Senhor, livremente aos nossos corações, e que possamos querer ouvir a Tua voz, ó Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glórias a Deus por isso. Tem várias pessoas conosco já essa noite. Dona Dilma está aqui conosco. O presbítero Walter com a Tereza está também. A dona Cidinha com o seu Plínio. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. O Carlos e o Armandinho estão presentes, estão também no Facebook com a gente. Deus abençoe. A Cida, a Marli, a Sônia está aqui presente conosco. O Jô. É uma bênção, né? É uma delícia estarmos juntos, estarmos sempre unidos em oração, unidos quanto igreja. Isso nos traz alegria ao nosso coração. Eu trouxe o computador, ele está um pouco longe, então não estou enxergando direito todos que estão ali. A dona Maria Carmen também está conosco desde o início. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Chuvisco, amigo do Armandinho, amigo já da nossa igreja aqui de Agudos. Deus abençoe você, Chuvisco, aí em Fortaleza. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Está também a dona Ana, junto com o seu Silas, com o presbítero Silas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Seu Paulo, graça e paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Que bom que já tem bastante gente conosco, que nós estamos todos juntos em oração e agradecendo ao nosso Deus. Agora você aí, na sua casa, se tem algum som ligado, desliga o som e realmente vamos ter alguns minutinhos de oração para que nós possamos estar clamando pelas eleições, que nós possamos estar clamando para que Deus dê esclarecimento ao povo, para que cada um escolha realmente com consciência e que a vontade do nosso Deus seja soberana. Nós sabemos que a vontade de Deus é soberana, mas quando nós pedimos ao nosso Deus que a vontade dele aconteça, nós estamos mostrando o senhorio dele, e nós temos que clamar para que as pessoas que não têm esse temor ao nosso Deus, que elas possam ser guiadas por ele também neste domingo. E que também que o Senhor estabeleça a paz nesse dia, que vai ser tão importante para a nossa cidade, para as outras cidades, para o nosso país como um todo. Que Deus esteja falando ao seu coração, que você possa estar entregando ao nosso Deus, que você possa estar colocando a nossa cidade, os candidatos, e também estar clamando para que Deus entre sim com providência, para que não haja tumulto, para que haja paz, para que haja tranquilidade. Amém.
Deus Todo-Poderoso, ó Pai, recebe as orações, ó Pai. Neste momento, Senhor Jesus, como igreja, estamos clamando pela Tua misericórdia, ó Pai. Que a Tua vontade seja soberana, ó Deus. Precisamos, Senhor Jesus, de bons governos que sejam guiados pelo Senhor, ó Pai. Que toda mentira, ó Pai, que todas as obras do diabo, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E que realmente, ó Deus, sejam pessoas do Senhor que sejam escolhidas, ó Pai, para que haja um bom governo, Senhor, e que o Senhor esteja à frente, ó Pai. Promove a paz, ó Deus, que possamos também ser pessoas que promovam a paz, ó Deus, durante as eleições, e que haja paz, Senhor Jesus, no domingo e nesses dias que antecedem. Nós sabemos, ó Pai, que o ser humano, ó Deus, tem essa índole, ó Pai, às vezes não tão boa, ó Pai. Então nós clamamos por misericórdia, ó Deus, e que todas as igrejas sejam tocadas e estejam clamando, estejam diante do Senhor e estejam buscando, ó Pai, para que a Tua vontade seja soberana e venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao nosso Deus? O pastor vai nos ajudar. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Que bom estar na casa do Senhor nosso Deus, para orar, para buscar da presença do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração nessa noite e que você mais uma vez seja impactado pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Mas para que isso aconteça é necessário que você abra o seu coração, que você se coloque na presença do Senhor nosso Deus e que você decida: olha, Senhor, pode falar, que o teu servo quer ouvir. E aí certamente a palavra do Senhor, na ação do Espírito Santo de Deus, chegará ao seu coração e à sua vida. Se você tem seu cancioneiro aí em casa, nós vamos cantar o 75. O nosso Deus, Ele é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Louvemos ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus por todas as suas maravilhas, pela maravilha da sua criação. Glórias a Deus pelo seu cuidado para com as nossas vidas. Glórias a Deus porque Ele está sempre conosco e nos auxilia nessa caminhada. Então nós vamos cantar o meu barquinho. O vento balançou o meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi e Ele escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Aleluia, louvemos ao Senhor. O
O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém. Desfrute sempre desta oportunidade de você clamar, de você ter o socorro de Deus na sua vida. E agora, para encerrar este momento, o 170, vamos declarar que nós queremos agora estar bem pertinho do Senhor para ouvir a sua palavra, para que Ele possa falar aos nossos corações e nós possamos ser edificados. O 170, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, aleluia. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, aleluia. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Oremos entregando este louvor ao Senhor, o nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia, nós entregamos no Teu altar, Pai, este momento de louvor e de adoração. E agora, Senhor, queremos estar pertinho do Senhor, Pai. Fala conosco e dá, ó Deus, a direção e orientação do Teu Santo Espírito para nós nesta noite, neste início, Senhor, meu Deus, de final de semana. Nós queremos, ó Deus, estar na Tua presença e viver na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado através de nós e a nossa vida seja sempre uma vida muito útil nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Alziana. Amém, glória a Deus. Agora eu consegui olhar mais algumas pessoas que estão aqui conosco. Tia Maria, que é a Dona Maria Severino, Deus abençoe a senhora, o Fernando, Marielle, Valéria com o Romildo, graça e paz, Deus abençoe vocês. O papelzinho voou. Dona Helenice, Deus abençoe, que bom que a senhora está aqui conosco, Deus abençoe a senhora e toda a sua casa. Thelma Moreira, Deus abençoe você em nome de Jesus, viu? Vamos convidar agora o nosso irmão presbítero Carlos para estar trazendo uma palavra para nós essa noite, dentro do nosso tema. Nas sextas-feiras nós estamos falando de algo assim extremamente maravilhoso e que nós precisamos, principalmente neste momento de pandemia, ouvir e ter a convicção: Deus está cuidando de tudo. Amém? Convidar o Carlos para estar aqui, eu vou estar orando. Deixa eu levar minha Bíblia. Pai, louvamos o Teu nome mais uma vez, ó Deus, estamos na Tua presença, queremos colocar a vida do presbítero Carlos, ó Pai, que o Senhor esteja derramando das Tuas bênçãos sobre ele, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja falando através dele aos nossos corações, ó Pai, que ele seja a boca de Deus nessa noite, ó Pai, que a palavra venha nos edificar, ó Deus, venha nos fortalecer, venha nos dar direção, ó Pai. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, os que estão aqui conosco nesta noite presencialmente no templo, aqueles que nas suas casas estão nos acompanhando. Eu, tendo sido convidado para estar com os irmãos nesta noite para trazer uma palavra sobre o tema e o subtema que nos foi proposto, tive também, vou dizer, a ousadia de repassar para um grupo do qual eu faço parte no WhatsApp, dos meus amigos, né, companheiros de outrora, quando estudávamos ainda no ginasial, no colegial, coisas da antiguidade, e eu já percebi, olhando, que algumas pessoas estão presentes conosco. Eu agradeço, então, esses colegas que estão nos acompanhando nesta noite. Eu vi a Cleusa, ouvi o nome da Thelma, e assim nós estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade. Quando nós chegamos no templo, o pastor perguntou se eu havia escolhido algum cântico. E eu disse para o pastor: não, eu não escolhi nenhum cântico. E interessante que
os propósitos de Deus para nós não conseguimos compreender. Nós não sabemos entender os pensamentos de Deus a respeito das nossas vidas. E um dos cânticos que foi escolhido é exatamente um dos textos sobre os quais vou fundamentar o estudo desta noite. Gênesis capítulo 1 é o livro, e especialmente o capítulo que fala da criação do mundo. E muitas vezes nós lemos, entendemos, aceitamos a forma com que Deus estabeleceu as coisas, mas aí você poderia me perguntar, criação do mundo? O que é que tem a ver com o tema Deus está cuidando de tudo e com o subtema Pedro estava preso, mas Deus abriu a porta? Eu iria ler o capítulo todo, mas ele é bastante longo e eu não vou então gastar o tempo, embora ler a palavra de Deus não é gastar tempo, é ganhar tempo, mas eu quero ler pelo menos o versículo 1, onde diz, no começo Deus criou os céus e a terra. A versão que eu estou lendo é linguagem de hoje, a que está no meu celular, e eu gostei muito dela e eu estou fazendo a leitura nesta versão. Numa outra versão vai falar um pouco diferente, mas basicamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Interessante, quando nós temos um desafio, quando nós estabelecemos um objetivo, os nossos olhos se abrem, a nossa mente, a nossa compreensão, para que nós possamos extrair daquilo que Deus falou, coisas que nós ainda não havíamos visto naquilo que está registrado. Aparentemente, de uma forma muito simples, nós estamos vendo a palavra de Deus falar sobre Deus criando o mundo. Mas o que nós queremos extrair desse texto, o que nós queremos ver nesse texto, é que Deus está, é que Deus esteve e é que Deus sempre estará cuidando de todas as coisas. E o texto de Gênesis, capítulo 1, fala da criação. E eu digo, eu nunca vislumbrei, eu nunca apreciei esse texto com esta visão. Sempre olhando para esse texto e exaltando o poder de Deus na criação. Mas agora eu consigo ver nesse texto Deus cuidando de todas as coisas. É aquele que estava cuidando, é aquele que esteve cuidando, é aquele que estará sempre cuidando de todas as coisas. E eu vou tentar mostrar para você, eu vou tentar mostrar para nós, Deus, nesse texto, cuidando de todas as coisas. Preste bem atenção. Deus pensa em tudo. Deus sabe todas as coisas. E Deus cuida de tudo. No versículo 2 desse texto, do capítulo 1 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus falando através do escritor sacro, a terra era um vazio, ou seja, a terra era desprovida de vida, ela não tinha sequer um único ser vivente para habitá-la. A terra era um vazio por completo. E eu desafio você, assim como me desafiei, a imaginar ou tentar imaginar a terra sem forma. A terra de uma forma diferente daquela da qual você tem conhecimento. Nós conhecemos a terra como uma esfera, como um globo, talvez achatado nos polos, assim que nós conhecemos. E eu quero que você
tente imaginar a terra de uma outra forma, ou melhor, sem forma, diferente disso que você está acostumado. Não conseguiu? Não foi possível você imaginar? Eu tenho certeza que não foi, porque também para mim foi muito difícil imaginar a terra de uma forma diferente daquela que eu estou acostumado a conhecer, daquela forma com que nós vislumbramos sempre nos acontecimentos que nos foram passados. A terra não é desta maneira, ela foi desta maneira. Ela não é mais sem forma, ela não é mais vazia. E de repente, nós ficamos imaginando, mas por que a terra era vazia? Não tinha ela uma finalidade, um propósito? Deus faz alguma coisa sem propósito, sem finalidade? Absolutamente não. Tudo que Deus faz tem propósito, tudo aquilo que Deus faz tem finalidade. Portanto, a terra tinha um propósito, a terra tinha uma finalidade. E como que do nada, como que quase que repentinamente, nós vemos Deus começando a transformar as coisas. Nós começamos a ver Deus mudando as coisas, Deus modelando as coisas que não tinham forma, as coisas que eram vazias, a terra. E então, numa percepção diferente, nós vamos ver que Deus começa a partir de uma decisão sua. E a decisão de Deus era criar seres viventes para povoar, habitar a terra. Propósito estabelecido. Definição daquilo para que a terra iria servir. Propósito de Deus, ser habitada por seres viventes. Mas como a terra poderia abrigar seres viventes se ela não tinha forma? E aí então nós começamos na sequência da leitura, e eu não vou fazer a leitura, você lê depois na sua casa, a hora que você tiver o seu tempo, leia o capítulo 1 e você vai ver, Deus começa a dizer, haja luz, e houve luz. E Deus começa a dizer, haja desta forma, e seja desta forma, e as coisas foram acontecendo exatamente conforme aquilo que Deus estava dizendo e como Ele queria que fosse. Deus estava pensando, Deus estava imaginando, e Ele iria trazer à existência espécies de seres viventes. Deus já tinha planejado a existência dos seres viventes. E eles viriam a existir, porque não existiam até então. E Deus já sabia, Deus já conhecia, Deus já sabia qual seria a estrutura desses seres, Deus já sabia como seriam os organismos desses seres, Deus já sabia e conhecia quais seriam as necessidades desses seres viventes que Ele traria à existência. E Deus vai então formatando tudo, Deus vai organizando tudo, e Deus vai fazendo isso de uma maneira que ficasse exatamente no modelo que pudesse atender todas as necessidades dos seres viventes que viessem a existir. Eles ainda não existiam. Deus já sabia, já conhecia quais seriam as suas formas, quais seriam as suas necessidades, e Deus já estava então se antecipando, Deus já estava cuidando de todas as coisas. Deus já estava cuidando de prover as necessidades dos seres que viriam a habitar a terra. Eu gostaria de olhar o versículo de número 29 desse capítulo 1, para nós podermos confirmar e comprovar os cuidados de Deus, as preocupações de Deus com a criação, com aquilo que é criatura, com aquilo que é criação sua, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e Ele entende quais são as necessidades daquilo que Ele faz, daquilo que Ele cria. Versículo 29 diz, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras. Segundo o reino das criações que Deus colocou na terra,
reino animal, vegetal, aquático. Deus estabeleceu para cada um as suas necessidades e Deus também estabeleceu os cuidados. Deus já vinha fazendo a provisão para que todas as necessidades fossem satisfeitas. Por toda a existência, por todo o longo do tempo de permanência de cada ser vivo sobre a face da terra, o cuidado de Deus em prover as suas necessidades para que nada lhes falte e eles tenham vida tranquila, folgada, regalada, cheia de manifestação de Deus nas suas vidas. Saindo um pouco desse texto, nós vamos para o Salmo de número 139, e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Salmo 139, um texto também bastante conhecido da igreja, muito conhecido daqueles que são amantes da palavra de Deus, aqueles que procuram estar em contato com ela, e você vai aí também descobrir Deus se manifestando como aquele que tem grande zelo e cuidado para com os seus. Interessante, primeiramente, é nós, na leitura desse texto do Salmo 139, identificarmos que nós não somos nenhuma pessoa de mente privilegiada, que consegue descobrir coisas onde outros não veem. Nós tão somente descobrimos aquilo que Deus já falou a alguém. E o salmista, nesse salmo que escreveu, ele teve a mesma percepção, o mesmo entendimento que nós estamos tentando passar hoje sobre a capacidade, o poder de Deus em cuidar de tudo e conhecer as necessidades de cada ser, mesmo antes que venham ou que tenham vindo à existência. O Salmo, no seu versículo 16, você olha aí o seu versículo 16 na linguagem, na tradução da sua Bíblia, na minha, que é a versão nos dias de hoje, na linguagem nos dias de hoje, diz: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. É o salmista mostrando a mesma percepção de olhar e ver que Deus cuida de todas as coisas, porque mesmo antes delas existirem, Deus tem pleno conhecimento da sua essência, de como elas são. Deus escreveu todos os seus dias, os meus, o de cada um de nós, Ele escreveu no seu livro. Tudo que nós vamos viver está registrado nos livros ou no livro de Deus. E Deus fez isto quando nós ainda não existíamos, quando nós nem sequer sonhávamos em vir à existência. Deus já estava colocando todas as coisas nos seus registros. Ele já sabia o que nós iríamos precisar, o que nós iríamos passar, e Ele já sabia então quais os cuidados Ele precisaria ter para conosco. No versículo 4, 5 e 6 desse Salmo 139, nós encontramos o salmista dizendo da seguinte forma, versículo 4, 5 e 6. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Antes que eu fale, Deus já sabe, porque Ele conhece o meu pensamento. Tu já sabes o que eu vou dizer, está em volta de mim por todos os lados e me protege com o teu poder. Se Deus me conhece, se Deus te conhece, se Ele sabe como você é e os seus dias, tudo que você vai passar e viver estão registrados, porque Ele já fez esse registro sobre a sua vida. Ele sabe de todas as suas necessidades e Ele pode suprir as suas necessidades e Ele quer suprir as suas necessidades. Ele quer cuidar de você, porque Ele cuida de tudo, Ele cuida de todas as coisas e Ele está por todos os lados à sua volta para te proteger
com o seu poder. Com uma proteção dessa, precisamos de mais alguma coisa? Há necessidade de mais alguma coisa para que nós nos sintamos protegidos? Com certeza, absolutamente não. Deus é suficientemente e plenamente tudo aquilo que nós precisamos para a nossa proteção, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de todas as coisas. Versículo 6, eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. Às vezes a gente convive com pessoas e diz, eu conheço ele muito bem. E se eu o conheço muito bem, eu tenho certeza que ele vai agir desta ou daquela maneira. Mas o salmista diz, eu não consigo entender, Senhor, como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é tão profundo, ele é profundo demais para mim. E eu digo a você, você não precisa entender. Você não precisa compreender, porque o conhecimento de Deus ao seu respeito é demais, é profundo demais para que nós possamos ter compreensão e entendimento. O que nós precisamos nada mais é termos plena consciência de que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece as suas necessidades e Ele está pronto para suprir, porque Ele é quem cuida de todas as coisas. Ele cuida de todos, Ele cuida de todas as coisas, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Não preciso dizer nada, o Senhor já sabe o que eu vou falar, Tu conheces todos os meus pensamentos, está em volta de mim, todos os lados, me protege, o Teu poder eu não consigo entender, como Tu conheces tão bem a cada um de nós, é profundo demais o Teu conhecimento. Senhor, Tu és Deus, e como Deus, o Senhor está sempre cuidando de tudo. Este é o nosso Deus, é aquele que cuida de todas as coisas. Deus, o Criador, é aquele que conhece o que criou, sabe das suas necessidades e por isso Ele tem o suprimento para essas necessidades, porque Ele cuida de você, Ele está sempre cuidando de tudo. Trocando o texto e caminhando um pouco mais, agora nós vamos então para o livro de Atos, capítulo 12, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Nós vamos olhar o capítulo de número 12 desse livro e nós vamos encontrar no versículo 1 ao versículo de número 4, o seguinte relato, do versículo 1 ao 4 de Atos, capítulo 12, para nós entrarmos no subtema. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados com 4 guardas em cada grupo para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Prisão, morte, essas palavras para os discípulos não eram novidade. Para eles, isso era uma realidade que estava por acontecer. Eles sabiam que era só uma questão de tempo, mas isso iria acontecer em suas vidas. Açoite, prisão, morte, era algo que estava por acontecer. Herodes mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. Enfim, então, para Pedro, já havia acontecido o que estava previsto. E logo após a morte de Tiago. Agora, certamente, o que vai ser de Pedro, senão a morte? E eu quero acreditar, como de fato acredito exatamente nisso, que Pedro tinha a certeza
de que o plano de Herodes para ele era também a sua morte, para que depois apresentasse Pedro ao povo, para que pudesse, com isso, quem sabe, distorcer o Evangelho, trazer o Evangelho ao descrédito daqueles que pensavam como ele, que não acreditavam, assim como ele não acreditava ou não queria acreditar no Evangelho. Herodes e muitos do seu povo insistiam em não acreditar no poder de Deus, mas, por via das dúvidas, melhor colocar 16 guardas, 2 correntes, portão de ferro, para que o prisioneiro não fuja. E no dia determinado, ele ali esteja para que eu possa cumprir o meu propósito. Acontece, meus irmãos, que durante a permanência de Pedro naquela prisão, enquanto ele estava no cárcere, e talvez ali imaginando que a palavra de Jesus Cristo para a vida dos discípulos estava se cumprindo na vida dele. Jesus disse: vocês serão insultados, açoitados, vocês serão presos, vocês serão mortos por amor ao Evangelho. E Pedro ali na prisão com certeza estava, de repente, olhando, imaginando: eu estou cumprindo o meu propósito. Vou aqui perder a minha vida, mas estou fazendo isso por amor ao Evangelho. Como o apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para Pedro, de repente, era exatamente dessa forma: vou morrer, mas morro por uma boa causa. Morro para o cumprimento da palavra de Cristo àqueles que são os seus seguidores. Estar preso, de repente, ser morto. Mas, no entanto, enquanto Pedro estava ali, guardado por aqueles soldados, acorrentado, ele estava dormindo. A palavra diz que Pedro dormia, acorrentado, com 2 correntes e em meio a 2 guardas. E enquanto isso, o texto diz, se os irmãos lerem, a igreja continuava a orar com fervor por ele. Enquanto Pedro estava preso, enquanto ele estava privado da sua liberdade, enquanto ele era objeto de Herodes para mostrar ao povo que o poder estava na mão das autoridades e não nas mãos de Deus, Pedro dormia e a igreja continuava a orar. A igreja não cessou a oração, a igreja não parou de orar, a oração não foi descontinuada, mas a oração teve seguimento, teve prosseguimento. Aquela reunião durou e eles ali estavam e eles se manifestavam e eles glorificavam e eles fervorosamente oravam em favor de Pedro. Oração que não parava, que não cessava, oração com objetivo específico, intercessão por aquele que estava padecendo sofrimento e precisava ser socorrido, e só podia ser socorrido por aquele que pode cuidar de todas as coisas. A igreja teve esta percepção e a igreja não parou de orar. Eles estavam orando, continuaram a orar, e a oração deles era a oração com fervor. Destaquemos isso, a oração com fervor. O que é a oração com fervor? Muitos diriam, a oração forte, a oração poderosa. São palavras e termos que são usados e às vezes nós julgamos a maneira com que algumas pessoas se expressam. Eu quero dizer que a igreja clamava, a igreja suplicava, a igreja se derramava sua alma diante de Deus. E a igreja fazia isso pedindo a ação poderosa de Deus em manifestar o seu poder e a sua misericórdia.
A igreja acreditava que Deus estava sempre cuidando de tudo, e por isso a oração não era uma simples oração, não era repetição, não era uma conversa simples, mas era uma oração forte, era uma oração vibrante, era uma oração poderosa, era uma oração fervorosa, era uma oração daquelas que movem o coração de Deus e faz o milagre acontecer. Faz com que Deus se manifeste como aquele que é o provedor de todas as coisas, aquele que resolve os problemas, aquele que cuida de todas as coisas em todo o tempo e em qualquer lugar. Enquanto a igreja orava de forma fervorosa para que o milagre acontecesse, Pedro dormia. Você vai me dizer, e o que tem com isso? Era noite, ele estava naquele lugar, ele precisava dormir, ele precisava repousar, ele precisava descansar. No versículo de número 6, se nós fizermos a leitura, eu não vou fazer a leitura para que eu não me estenda tanto, Pedro estava dormindo, e quando se tem a certeza de que Deus está cuidando de tudo, eu digo para você, a paz, a tranquilidade, a sossego, mesmo diante da maior adversidade, diante do maior problema que você pode estar vivendo, sofrendo, mesmo que você esteja preso nas ciladas do inimigo, como preso estava Pedro naquele momento, ele tinha certeza de que havia um Deus que estava olhando por ele, conhecendo a sua necessidade e preparando a provisão para suprir a sua necessidade da maneira melhor que Deus pudesse identificar para aquele momento. E Pedro, confiante nisto, depositando a sua esperança nas mãos de Deus, do nosso Senhor, ele dormia, vamos dizer, o sono dos justos. Dormia tranquilo, despreocupado, aguardando que acontecesse ou que viesse a acontecer na sua vida, porque tudo seria feito para a honra e glória do nome do Senhor. E tudo que acontecesse, nada mais seria para que se cumprisse as Escrituras, e ele seria instrumento de cumprimento da vontade de Deus. Surpresa! Enquanto ele dormia tranquilo, num sono profundo, o anjo do Senhor veio àquela prisão. Cuidado de Deus, zelo de Deus, conhecimento de Deus das nossas necessidades, conhecendo a necessidade de Pedro naquele momento, envia o seu anjo. E o anjo não chega fazendo alarde, estardalhaço, barulho, gritaria, fazendo qualquer movimento súbito, mas o anjo chega calmo, sereno, tranquilo, e ele toca no ombro de Pedro. O toque do anjo é com suavidade, é com ternura, é com sutileza, suficiente para que Pedro acordasse. O toque com a magia de fazer tão somente com que Pedro despertasse do sono. O toque de Deus naquele que está dormindo, para que esse se desperte e possa ver a manifestação de Deus em meio às dificuldades e aos problemas, porque Deus cuida de todas as coisas, Deus cuida de todos, sabendo quais são as suas necessidades. Pedro, talvez esperando a morte, pois importava padecer por amor do Evangelho, talvez já tivesse até se conformado, então talvez também por isso ele estava dormindo, tão despreocupado, já estava conformado, e ele estava preso entre dois soldados, mas o anjo tocou, o acordou, e o anjo disse, o anjo falou com ele, levante-se depressa. Não é, ei, acorda, você não tem tempo, acorda depressa, levanta depressa. E passou a ele instruções. Interessante que Pedro não tinha acordado direito, mas Pedro recebe as instruções, e o que Pedro faz? Faz tudo o que o anjo manda ele fazer. Um detalhezinho aqui.
Quando Deus quer que façamos alguma coisa, Ele não pede, Ele manda. É ordem, não é pedido. E Pedro, mesmo ainda sem estar totalmente acordado, ele cumpre, ele faz aquilo que o anjo manda ele fazer. Se levanta depressa. E o anjo diz: agora põe a capa e venha comigo. Ordenou o anjo, diz o texto. Pedro saiu da cadeia, foi seguindo o anjo. Até eu faria isso. Quero acreditar que você também não iria nem pestanejar, não iria nem pensar. Se o anjo falou, vou com ele. Um dia Deus disse ao povo, né, junto com Moisés: eu vou mandar o anjo ir com vocês. Não, manda o anjo não. Se o senhor não for com nós, nós vamos nem sair daqui. Cada situação é uma situação. Nessa, o anjo estava ali para fazer com que ele saísse daquele lugar. Ele ordenou. E Pedro saiu da cadeia e seguindo o anjo, mesmo ainda sem saber ao certo se era apenas uma visão. Mesmo ainda sem saber se era apenas um sonho. Pedro não pensou duas vezes. Ele não teve dúvida, não hesitou. Ele obedeceu o que era uma ordem de Deus, ainda que trazida pelo anjo. Pedro tinha a sabedoria para discernir que era a ordem de Deus trazida pelo anjo. Põe a capa, saia comigo. E ele então se pôs a acompanhar o anjo. O versículo de número 10, nós destacamos esse versículo, quando ele sai com o anjo, e eles andaram, diz o versículo, por uma rua. E de repente, diz o texto, o anjo foi embora. Pedro agora está na rua, sozinho. Cadê o anjo? O anjo se foi. Pedro está só. Então Pedro compreendeu, diz o texto, o que estava acontecendo. Quando ele estava só, ele entendeu, ele compreendeu o que estava acontecendo. Não era visão, não era sonho, era realidade, era cuidado de Deus para com a sua vida. E por que será que, dentre todos os cuidados, que são infalíveis, os cuidados de Deus, o anjo tocou, o anjo acordou, esperou que ele se vestisse e o acompanhou até a rua? Nós conhecemos Pedro, nós sabemos do histórico de Pedro. Quem sabe se o anjo tivesse despertado ele lá dentro da cadeia: você está livre, as correntes não estão mais nas suas mãos, as portas estão abertas. Talvez ele quisesse se vingar dos soldados. Talvez ele quisesse partir para cima de cada um deles para mostrar que ele estava na ação e na unção do poder de Deus e ali iria mostrar isso. Ou quem sabe também ele teria sido morto pelos soldados. Mas não era este o plano de Deus, não era este o cuidado de Deus para a vida de Pedro. O cuidado de Deus era responder à oração fervorosa da igreja. E responder à oração fervorosa da igreja é levar Pedro em segurança e colocá-lo no meio da igreja reunida, orando com fervor. Você está pedindo, você está clamando, eu vou atender porque Deus tem prazer. Tudo que agrada a Deus, Ele tem prazer em atender, porque Ele sabe, Ele conhece as necessidades daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Para que Pedro não tomasse para si nenhum mérito daquela grande façanha que pudesse acontecer, ou talvez se ele tivesse sido morto, o projeto de Deus não era esse para a vida dele. E Deus manifesta o seu poder e coloca então Pedro liberto, livre, para caminhar na rua, no lugar onde ele conhecia, por onde ele já havia passado. E agora então Pedro sabe o caminho, Pedro sabe para onde ele tem que ir, e Pedro sabe o que ele precisa e o que ele tem de fazer. Então Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham de intenção em me fazer. Agora Pedro está livre e está caminhando. Pedro sabe para onde ir e exatamente para esse lugar é onde ele vai. Pedro vai para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. E por que ele vai para esse lugar? Porque ali muitas pessoas estavam
reunidas. E o que essas pessoas estavam fazendo ali? Elas estavam orando. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. E eu quero destacar com você, meu irmão, minha irmã que está aqui presente conosco, você, meu irmão e minha irmã que está na sua casa, nos acompanhando pela rede social, eu quero destacar esta parte do versículo. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Apesar de as Escrituras nos ensinarem que nós devemos, em certas ocasiões, nos colocarmos no silêncio do nosso quarto, no escuro do nosso quarto, fecharmos as portas e ali, em secreto, falarmos com Deus, buscarmos a Deus em secreto, é estarmos sós com Deus, para um momento de comunhão, para um momento de regozijo, para um momento de devoção, para um momento de que possamos permitir que Deus fale aos nossos corações, nos ensine, nos instrua e manifeste o seu poder sobre as nossas vidas. Em algumas outras situações, em algumas outras oportunidades, elas vão acontecer e os cuidados de Deus só vão acontecer quando muitos estiverem reunidos em oração. Existem milagres que vão acontecer quando o povo de Deus se unir, quando o povo de Deus se reunir, quando na casa desse ou daquele, nesse templo ou naquele templo, nesse ou naquele lugar, muitos servos de Deus estiverem reunidos orando a oração com fervor. A oração com fervor vai acontecer quando nós clamamos, quando nós estivermos fervorosamente em oração, num clamor tão grande, mas tão grande ao ponto de não ouvirmos o batido na porta, ao ponto de não ouvirmos que tem alguém batendo na porta, ao ponto de nós não sermos interrompidos com os ruídos que o mundo proporciona, que o mundo faz, os barulhos do mundo, mas nós tenhamos foco, mantenhamos sempre, no momento da oração, a sintonia com Deus. Sintonia com Deus, para que Deus possa ouvir o nosso clamor, para que Ele possa compreender aquilo que estamos colocando no seu altar, aquilo que está nos nossos corações, e Ele, em socorro de nós, conhecendo as nossas necessidades, cuidador que é, possa cuidar de nós de maneira satisfatória, atendendo todas as nossas necessidades. Ah, não ouviu a porta batendo? Não ouviu o batido na porta? Pedro continuava batendo. Insistia, batia na porta, até que finalmente abriram a porta. E quando abriram a porta, que surpresa! Quando viram que era Pedro e que era ele mesmo, confirmaram que era ele, ficaram muito assustados, diz a versão que eu li para os irmãos. Eu quero dizer, ficaram muito admirados, ficaram perplexos. A igreja estava reunida, mas na casa de uma das irmãs, e a igreja ficou maravilhada, a igreja ficou tomada de êxtase, a igreja ficou tomada de euforia, de entusiasmo, pois o poder de Deus e os seus cuidados infinitos se manifestaram em resposta à oração fervorosa de muitos que estavam ali reunidos. O entusiasmo, a alegria, a euforia era pela manifestação do poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus não era por outro motivo, senão resposta à oração fervorosa de muitos que estavam reunidos. E eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo para você o seguinte: você que comigo e com todos aqueles que professam a mesma fé no mesmo Deus, no mesmo Cristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente na terra, se queres ver o poder de Deus,
se queres ver as portas se abrindo, se você quer ver as correntes caírem, as algemas caindo, se você quer ver, se você quer sentir o toque do anjo de Deus, se você quer ser conduzido pelo anjo à liberdade plena, se você quer ter a certeza da vitória, deixe tudo, esqueça as dificuldades, supere as barreiras, os empecilhos, se reúna em grande número e ore com fervor. E aí eu digo para você, tenha certeza, Deus estará cuidando de tudo. As portas estão sendo abertas, e as portas que Deus abre, não há quem possa fechar. Porque agindo Deus, quem impedirá? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Talvez tenhamos 10 pessoas, 2, 4, 6, 8 presentes, não sei quantos mais, em casa, nos acompanhando, dedicando seu tempo a este período que estamos falando da oração. Mas quando a igreja descobrir que é pela reunião de muitos e da oração com fervor que Deus vai olhar para o seu povo, abrir as portas, quebrar as cadeias, derrubar as correntes e declarar vitória em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nós possamos sempre dizer: algo novo sempre acontece quando nós começamos a orar. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs, glórias a Deus. Um desafio muito grande para você. Quando for convocado para uma reunião de oração, venha. Não fique em casa. Não deixe de estar reunido com a igreja. Não deixe de estar reunido na igreja. Venha. Essa palavra que nós ouvimos nesse final. Você quer ver as coisas acontecer? Então se reúna com o povo de Deus. Não fique parado, não fique paralisado, não fique estagnado, não fique acomodado na sua casa, mas se reúna com o povo de Deus e veja a glória do Senhor, o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de todos nós. E a igreja sabia que Pedro precisava do cuidado de Deus, então ela foi atrás e trouxe os cuidados de Deus, trouxe o céu à terra para cuidar de Pedro, né? Trouxe os anjos para cuidar da vida de Pedro. Se você sabe disso, se reúna com o povo de Deus e clame e ore. Deus envia os seus anjos para dar a saída para cada um de nós. Amados, para o encerramento, neste momento a Alziana nem vai fazer, porque nós estamos além do nosso horário, então a Alziana nem vai cumprimentar os irmãos, mas todos os irmãos que estão aí se sintam cumprimentados e abraçados. No final nós vamos dar um abraço em todos os irmãos, um abraço nosso virtual aqui. Queremos lembrar os irmãos mais uma vez nesse final de reunião de oração: ore pelas eleições, né? Você vai dizer, mas não sei, eu vou escolher só o candidato que Deus tocar no meu coração. Ore por todas as pessoas, ore por todas as cidades, ore pelo nosso Brasil, né? Para que Deus possa estender a sua mão, ter misericórdia de nós e colocar no coração das pessoas exatamente aquele, não aquele que é nosso amigo, não aquele que vai nos beneficiar com alguma coisa, mas aquele que nós sabemos que pode ser o prefeito, o vereador, a vereadora ideal para as nossas cidades. Deus vai fazer isso se você estiver orando. Deus vai realizar isso se você estiver clamando, como nós ouvimos aqui nessa noite. Ore, clame ao Senhor por essas eleições. Deus também dará a saída para cada uma das cidades brasileiras e Deus fará uma obra gloriosa nas cidades da nossa nação. Nós vamos estar orando agora pela salva que se encontra ali sobre a mesa e também por este momento. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos estar na Tua presença, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós podemos, ó Deus, nos deleitar, Senhor, meu Deus, da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, meu Deus, nós podemos louvar, exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. E foi, ó Deus, um tempo muito gostoso, um tempo muito maravilhoso, Senhor. E nós só temos que dizer:
obrigado, Deus, porque verdadeiramente Tu és o Deus Emanuel, Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que compreende, que sabe das nossas necessidades, Tu és o Deus que ouve o nosso clamor, Tu és o Deus que envia o socorro para nós dentro daquilo que nós temos necessidade, Pai. Por isso, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pela vida do presbítero Carlos, trouxe a palavra, pela vida de todos os irmãos, Senhor Deus, que estão, ó Deus, nesta noite junto conosco, exaltando e glorificando o Teu nome, Pai. Agora, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Olha, Senhor, por esses 2 dias, Senhor, para que haja paz durante o período das eleições. Que o Deus todo, Senhor, possa estar debaixo da direção, da orientação do Teu Santo Espírito. Que nenhuma violência aconteça, Senhor. Que não haja confronto, Senhor, mas que, ó Deus, eles possam disputar essas eleições na paz, Senhor. Na paz de Cristo Jesus, Senhor, sobre a cidade, Senhor, da nossa nação. Que, ó Deus, o Senhor estenda a sua mão, Pai, e em nome de Jesus, ninguém fique em casa, Senhor, nesse domingo, mas todos, ó Deus, assumam, ó Deus, o compromisso e a responsabilidade que cada um tem, Senhor, de, ó Deus, ir lá e cumprir o seu dever como cidadão, primeiro celestial, cidadão da eternidade, cidadão do céu, e depois como cidadão aqui da terra, em escolher com responsabilidade, em escolher com prudência, em escolher com fé aquele que estará governando as nossas cidades, Pai, administrando as nossas cidades, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, desperta o Teu povo, Pai, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, Senhor. Também, ó Deus, clamamos por esse tempo que estamos vivendo, que o Senhor visite, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, acamados, aqueles que estão internados. Senhor, dê, Senhor Deus, saúde para o povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cesse, ó Deus, o avanço desse vírus, em nome de Jesus, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Nós clamamos, Senhor Deus, por aqueles que estão à frente do trabalho, Senhor Deus, o cuidado da saúde das pessoas, médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros, Senhor, aqueles que cuidam, ó Deus, ó Pai, da alimentação, da limpeza, Senhor, os postos de saúde, Senhor, as UPAs, Senhor Deus, o Senhor esteja cuidando e abençoando, Senhor, esses locais para que eles sejam, ó Deus, locais de cuidado e de cura para a vida das pessoas, Senhor. Ó Deus, pelo Teu povo que está em casa, Senhor, para que seja, ó Deus, esse povo de oração fervorosa, Senhor, para que Deus seja esse povo, Senhor, que clama e que busca da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Fica, Senhor, meu Deus, conosco nesta noite e nos abençoe sempre, Pai. Nós estamos agradecidos ao Senhor pela Sua palavra, em nome de Jesus, aleluia, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Está, Senhor, com todos os pedidos da salva, com todos os pedidos que estão, Deus, no coração dos irmãos que estão colocando agora diante do Senhor, e visita-os, ó Deus, e envia socorro dos céus para cada um deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Ó, aquele abraço. Deus continue abençoando rica e poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.